Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Unital, na cidade de Taubaté. Eu estou aqui com um grande amigo, o pastor Eufrásio, da Igreja Presbiteriana, aqui no Parque Bom Senhor do Bonfim. Eu vou estar conversando com ele, fazendo umas perguntinhas, para estar sabendo um pouco mais da vida desse homem que encanta muitos que o conhecem. Pastor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma satisfação estar aqui com o senhor. É um privilégio para mim poder conversar com você e estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Pastor, gostaria de estar falando com a pessoa, contar um pouquinho da história do senhor. Onde que o senhor nasceu, pastor? Eu sou natural aqui de Caçapava, cidade vizinha. Nasci e me criei ali na rua 9 de Julho, onde eu tenho saudades até hoje. Apesar de viver em Caçapava, saudades dos meus tempos de infância, bem vivido. Como foi a adolescência do senhor em Caçapava? Minha adolescência se resumiu em estudo e futebol. Diria que estudo, futebol e atos religiosos dentro da religião que meu pai me ensinou. Eu sempre vivi para isso. Praticava esporte, estudava até começar a trabalhar. E a minha adolescência foi vivida nesses moldes. Um molde de 50 anos atrás, bem diferente do que é hoje. Quando a gente podia se ater mais à vontade, inclusive nas ruas onde a gente morava. E o que o senhor estudava nessa época? Como que era? Qual que eram os estudos do senhor? Era escola mesmo ou algum outro estudo específico o senhor já fazia? Escola. Eu sempre gostei muito de estudar, embora a gente tivesse algumas dificuldades na época, mas desde o meu tempo de primário até o meu colegial que eu fiz em Caçapava, depois outros cursos que eu fiz, eu sempre primei por isso. Eu sempre gostei de ler muito, de adquirir conhecimento em todas as áreas que me era possível fazer, inclusive dentro da Bíblia. Mesmo antes de eu conhecer Jesus como eu conheço hoje, eu conhecia este livro e lia com bastante curiosidade até na época. Isso já quando o senhor era jovem? Quando eu era jovem, adolescente ainda. Meu pai tinha um exemplar da Bíblia em casa e eu lia muitas histórias, principalmente a história do Êxodo, que até então eu não sabia como era, né? A história de Davi e o Evangelho, a história de Jesus Cristo, tudo aquilo que se passou na vida dele me chamava muita atenção. Mas eu lia como uma história só. Quando que o senhor encontrou, que descobriu realmente a sua vocação? Quando foi? Na verdade, acho que Deus tem me chamado para um ministério desde minha infância, porque ainda na minha infância eu ia com meu pai para os compromissos religiosos dele. Até então meu pai era um congregado mariano. E o que seria um congregado mariano, pastor? Eu não sei se eu posso te explicar hoje como eu sabia na época, mas meu pai foi criado dentro do catolicismo, eu fui criado dentro do catolicismo, e o congregado mariano, se eu não estou todo enganado, é uma irmandade dentro da Igreja Católica voltado para Maria. E eles exerciam muitas atividades religiosas dentro do catolicismo. Eu acompanhava meu pai em todas essas ocasiões. E meu pai, do modo dele, me ensinou muito a temer a Deus. Eu cresci assim, até um dia que, por mim, eu tomei uma decisão de estar dentro de uma igreja. E, no caso, a igreja onde eu estou até hoje. Olha, quando foi isso, pastor? Eu comecei a conhecer a igreja evangélica ainda antes dos meus 18 anos, por convite de amigos que eram nessas igrejas. Mas o primeiro contato que eu tive com a igreja presbiteriana foi uma ocasião que me chamaram para ouvir uma senhora que havia sido freira, e eu fui por curiosidade. Ali encontrei algumas pessoas que me chamaram a atenção, fiz amizades, e numa segunda vez eu fui conhecer um seminarista que até então
eu não sabia que a igreja evangélica, no caso específico da igreja presbiteriana, eu não sabia que tinha seminários. Eu conheci um moço chamado Roberto Brasileiro Silva, que hoje é o presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil. E daquele dia em diante eu comecei a frequentar a igreja. Eu tinha 19 anos. E nunca mais saí dali para fora. Hoje o senhor está com quantos anos? Eu já sou 60 anos, em dezembro eu chego aos 61. 40 anos de jornada. 40 anos de jornada. Graças a Deus, 40 anos vividos na igreja. E o que motivou o senhor a querer ser um pastor? Está cuidando, ajudando as pessoas? Chamado. Eu tive o privilégio de trabalhar com liderança de mocidade, liderança de sociedade de homens, que a gente chama na igreja de UPH, que é uma sociedade interna da igreja, né? E essas lideranças me despertavam para cuidar de um rebanho. E Deus falou muito ao meu coração que eu devia realmente assumir o pastorado, fazer um seminário, me tornar um pastor e cuidar do rebanho, porque é ordem de Jesus para todas as pessoas evangelizar, seguir, ajudar as pessoas a encontrar uma fé cristã. Mas alguns têm um chamado específico, e no meu caso, esse chamado específico foi muito profundo no meu coração, me direcionando a querer ministrar a palavra, ensinar a palavra, granjear almas para Cristo. E apesar de eu ser uma pessoa bastante fraca, que Paulo mesmo se julgava fraco, ele dizia que ele era o maior dos pecadores, então eu sou pior que Paulo, mas com certeza a obra que Deus realiza, Ele realiza através de mim. Eu sou um instrumento da mão de Deus, me sinto assim. Quando foi a primeira vez que o senhor realizou um culto? Devia ter mais ou menos 22 anos. E eu fui convidado para pregar na casa de um senhor chamado Luiz, seu Luiz Dona Colina. E esse tempo eu era presidente da mocidade. Morava em Caçapava. Morava em Caçapava, sempre morei em Caçapava. E eu lembro que, uma particularidade, nós fomos, eu, meus irmãos, meus primos, na carroceria de um caminhão baú. Era o único meio de transporte que nós tínhamos. E chegando lá naquela residência, nós começamos um culto. Eu mesmo dirigi a liturgia do culto, foi a primeira vez que eu fiz isso. E preguei sobre o envio dos 70 discípulos de Jesus, que estão no Evangelho de Lucas. Foi a primeira vez que eu preguei. E dali para frente eu nunca mais parei. Como foi essa primeira vez para o senhor? Até hoje, como foi isso? até hoje eu digo que a Bíblia tremia muito na minha mão. A responsabilidade de pregar é muito grande. Nós estamos falando, quando pregamos, não de uma autoridade, mas de um Deus. E quando a gente fala de Deus, a gente sente um peso muito grande, porque não podemos pregar qualquer heresia. Então realmente eu tremi na base, como se diz. Mas senti, além disso, eu senti que Deus me dava força para fazer, como sinto até hoje. Quando eu assumo o púlpito na igreja para pregar, eu sinto que Deus está direcionando as minhas palavras. Deus está colocando no meu coração aquilo que eu vou dizer. Inclusive falo ao meu próprio coração. Eu não prego só para a igreja, eu prego para mim. Primeiro serve para mim, para depois servir para a igreja. Nessa trajetória do senhor, nesse começo, o senhor estava voltado só para a igreja, ou o senhor tinha alguma outra ocupação, algum outro trabalho nessa época? Tinha sim. Estudar eu nunca parei. Então, sempre fazia algum curso que aparecia, eu sempre procurei alguma coisa para fazer, eu não conseguia ficar ocioso não. E trabalhei também. Então, eu dividia meu tempo com trabalho, estudo, namoro, minha esposa eu conheci dentro da igreja, noivado, coral da igreja,
grupo de louvor, hoje o pessoal chama de banda, no meu tempo a gente chamava de equipe de cânticos. E era assim o meu viver, dia a dia, com várias atividades, muitas delas voltadas para a vida eclesiástica e algumas seculares, como não podia deixar de ser um trabalho. Inclusive eu trabalhei até me aposentar e só vim para o ministério depois de estar já aposentado. Comecei a fazer o seminário antes de me aposentar, mas eu já tinha o objetivo de deixar a empresa, quando me formasse, para viver somente do ministério. Às vezes eu penso se a minha vocação foi tardia, mas na verdade não foi. Todas as coisas na vida de um cristão acontecem no tempo de Deus. A Bíblia diz que para tudo há um tempo determinado. E o tempo que Deus escolheu para mim foi exatamente isso. Eu comecei a fazer o seminário aos 42 anos. Com 46 anos eu estava ordenado pastor e já estou indo para 15 anos de ministério. Como foi a família? Qual foi a reação da família do senhor quando viu que o senhor estava se voltando a estar seguindo o caminho do Evangelho, buscando assim, estar se tornando pastor? Eu sempre tive muito apoio. Quando eu me converti na minha mocidade, eu tive o apoio dos meus pais. Meus pais, a princípio, não eram da igreja. Depois, eles foram para a igreja também. E sempre me apoiaram em tudo. E depois, quando eu me casei, tive meus filhos, hoje já são todos eles adultos, meu filho caçula já tem 21 anos, vai para 22 anos. Eles me apoiaram sempre nesse propósito, inclusive no propósito de fazer seminário. Minha esposa e meus filhos deram o tempo que era para eles, para que eu estudasse no seminário. Então eu trabalhava e estudava, voltava, saía de casa às 6 horas da manhã e voltava para casa às 11h30, meia-noite. Mas eles me apoiaram nesse propósito. E a família como um todo me apoiou. Eu acredito que eu não tive uma pessoa da minha família que me criticou ou falou qualquer coisa ao contrário. Antes, eles todos me ajudaram a galgar cada degrau até chegar onde eu cheguei hoje como um simples pastor, mas pastor num rebanho que Jesus me deu. E como foi, pastor? Quando foi que o senhor realmente sentiu ali, meu Deus, eu sou um pastor? Eu acho que eu comecei a sentir isso uma vez que eu estava em São José dos Campos, na liderança da mocidade. Teve um culto e depois do culto nós nos dispersamos para os dormitórios, na verdade eram salas onde eram dormitórios improvisados. Eu tinha a incumbência de cuidar de um grupo de jovens e adolescentes. Quando eu consegui fazer aqueles moços ficarem quietinhos, eu saí, atravessei um corredor de uns 20 metros, no fim do corredor uma escada com uma luzinha apenas acesa. Eu me sentei ali e comecei a meditar na palavra de Deus. E Deus falou muito profundo no meu coração. Eu me senti assim esmagado na presença de Deus, como um verbo, como alguém que não é nada, mas que Deus quer usar. Eu lembro que nesse dia eu chorei copiosamente e decidi que a minha vida tem que ser totalmente entregue a Deus. Foi a partir daí que eu comecei a sentir algo me chamando mesmo diretamente para um trabalho específico. Que isso foi crescendo, pastor? Eu não sei precisar do ano. Eu sei que foi na Igreja Presbiteriana Central de São José dos Campos. Eu não lembro se era uma sexta-feira ou um sábado, mas isso já faz seguramente uns 35 anos, daí para mais. Eu me casei logo depois daquilo, mas 35, 36, 37 anos talvez. O senhor se espelhou em algum outro pastor, em alguma pessoa assim, carismática, que o senhor está seguindo o seu caminho? Teve alguém que o senhor, assim, teve uma certa, nossa, é legal essa pessoa, tal, gosto dela? Eu tive, sim. Essa pessoa chamava-se Miguel Orlando de Freitas.
foi o primeiro pastor que eu conheci. Foi esse pastor que me recebeu por profissão de fé, por batismo. E foi um homem que me ajudou também a tomar decisão. Ele chegava em mim e falava: menino, quando é que você vai para o seminário? E quando eu realmente tomei a decisão de ir, eu inclusive liguei para ele, onde ele estava, sempre estava em Jundiaí. Ele já não estava nem pastoreando mais, estava jubilado. Mas eu fiz questão de ligar e falar para ele que estava indo para o seminário. E ele foi um homem que me mostrou muitas coisas, me ensinou muitas coisas, me fez ver quão importante é para alguém estar trilhando o caminho da salvação, estar com Jesus Cristo. Miguel Orlando de Freitas foi, para mim, o maior pastor que eu já conheci até hoje. Eu conheci muitos pastores, conheço muitos bons pastores, pastores que têm ensinado muita coisa para mim, para tanta gente, mas o Miguel Orlando de Freitas foi o pastor que marcou minha vida. O senhor estudou lá no seminário? Foi teologia que o senhor fez no seminário ou foi algum outro estudo? Teologia. Dentro do seminário a gente faz vários cursos, né? São 4 anos de faculdade. E a gente estuda todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, o grego, que é o idioma em que foi escrito o Novo Testamento, o grego koiné. A gente estuda um pouco de filosofia, a gente estuda homilética, hermenêutica, teologia sistemática, enfim, tudo voltado para o campo da teologia, voltado para Deus. Tudo que você imagina voltado para Deus. A única matéria que nós estudamos aí, que é uma matéria, diria assim, bem secular, mas muito interessante, muito importante para a gente também, é português. A gente precisa estudar português para ter pelo menos um português razoável, né? Então estudamos isso também lá. E como que é, para quem não conhece um seminário, como que é a vida lá dentro dos seminaristas? Como que funciona? Eu não fiz um seminário de tempo integral. Eu fiz um curso noturno. Mas a vida de um seminarista é sala de aula, biblioteca, sala de aula, biblioteca. Final de semana, trabalhar nas igrejas. O senhor teve bons professores lá? Eu tive excelentes professores. Um deles, John Barnett, o outro, João Arantes Costa. Eu poderia citar alguns outros, talvez fosse injusto, se eu quisesse citar todos, eu esqueceria, talvez agora, no momento de parar, pensar e relacionar. Mas pelo menos esses dois. Ali foram professores que ensinaram muito. E o que de mais dificuldade o senhor encontrou nessa sua trajetória, nessa sua escolha de vida, pastor? Eu não sei se eu encontrei alguma dificuldade para isso. Talvez tempo para estudar, só isso. Quando eu fui para o seminário, eu fui com uma ideia. Eu achei que seminário, não vão cobrar tanto, mas eu me enganei, porque nunca estudei tanto na minha vida quanto esses 4 anos de seminário. Eu cheguei a varar madrugadas estudando, fazendo trabalho. Teve um professor que, num mês, ele mandou ler 3 livros. Eu gosto muito de ler, mas leio não com tanta agilidade. Então, a dificuldade foi conseguir dar um tempo, dar conta de tantos compromissos, que eram 8 matérias por semestre, com professores cobrando trabalho para fazer, além do estágio que a gente faz dentro de uma igreja. O último ano eu tive que estar trabalhando dentro de uma igreja, além do trabalho de graduação. Então, a maior dificuldade foi arranjar tempo para isso. Família, trabalho, seminário, igreja. Pastor, nessa vida nessa jornada de tanta busca aí por Deus, pastor, o que assim o senhor nota de diferença quando o senhor começou a sua trajetória
aos dias que a gente vive hoje? Qual é a maior diferença que o senhor sente assim? Tem alguma diferença das pessoas 30 anos atrás e das que hoje o senhor encontra chegando até o senhor nas igrejas? Eu acredito que tem assim, e acho que vai continuar sendo até o fim, porque nós não temos que ter esperança de melhora, não. Eu acredito que esse nosso mundo, o sistema, ele tende a piorar, a índole das pessoas talvez. E até as próprias crianças, há 30 anos atrás, tinham um procedimento diferente do que tem hoje. Eu comecei a namorar com 18, 19 anos. Hoje você vê um garoto de 10, 12 anos com namoradinha. O que era alguma coisa impossível para um moço de 20 anos, hoje é corriqueiro para um garoto de 15. Eu não sei se o modernismo faz isso, mas eu acho que o que mais tem mudado é a falta de uma busca mais constante por Deus. Quando o homem se distancia por Deus, o mundo fica pior. E pastor, qual passagem assim na vida do senhor que o senhor teve, que marcou a vida do senhor? Alguma passagem assim que fala, nossa, eu estou vivenciando isso daqui está mexendo comigo, isso daqui é uma obra de Deus, algo assim, uma passagem bonita que possa ter acontecido na vida do senhor, que mostre realmente que Deus existe, que Ele está ali presente. Deus tem me mostrado muitas coisas e coisas estrondosas. Às vezes a gente se cala até e não dá um testemunho disso. Mas livramentos, por exemplo. Deus me tem dado alguns livramentos em situações de adversidades. E quando a gente acha que nada mais vai te livrar daquela situação, às vezes uma situação de risco, você tem um livramento do nada. Outras coisas, bênçãos que Deus tem dado na área da saúde. Você vê uma pessoa que está desenganada por um médico e de repente essa pessoa convive com você muitos anos com saúde e você sabe que Deus fez aquilo através de uma oração, ou sua, ou da sua igreja, ou de alguém que confiou nele. Isso tem marcado a vida da gente, tem sido experiências na nossa vida. E ao longo dessa experiência de vida do senhor, pastor, o que o senhor nota hoje, assim, que falta nas famílias? O senhor nota, assim, o que o senhor vê que está precisando para as famílias terem uma busca maior? Tem uma frase antiga, já vamos dizer assim, a família que ora unida permanece unida. Hoje o que a gente tem sentido é isso, as famílias não se unem em torno de Deus, não se unem para ler a Bíblia, não se unem para orar. E o Salmo 133, que é bom e agradável a Deus viver em união. Quando não se tem essa união em torno de Deus, a tendência é que as famílias se percam, se desestruturem. Então, o que o homem mais precisa hoje é viver realmente a vida em família dentro de uma igreja. Eu não estou falando dentro de um templo. Templo são 4 paredes, mas a igreja é o corpo de Cristo. O homem tem que viver a vida dele aos pés de Cristo. E quando pai, mãe e filhos estão em torno de Jesus Cristo, a tendência é melhor. A Bíblia fala assim que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar para esse que edifica. Então a nossa família tem que ser edificada por Cristo. E pastor, qual foi, ao longo dos ensinamentos que o senhor teve ao longo da vida, qual foi o que mais lhe marcou, o ensinamento que mais mexeu com o senhor, que fez o senhor falar, esse daqui eu aprendi muito com isso daqui? Olha, tudo que eu tenho aprendido dentro da igreja é marcante mesmo. Mas o que mais mexeu comigo, e não podia deixar de ser, foi a certeza da salvação. Eu morria de medo de morrer,
porque eu não sabia qual seria o meu futuro depois da morte. Mas naquele instante em que eu passei a viver Cristo em minha vida, eu pude ter a tranquilidade de saber que se eu fechar os olhos aqui hoje, eu vou abrir os olhos na presença de Deus. E essa é a maior bênção que a gente pode ter. E para quem ainda não tem essa certeza, qual que é o conselho que o senhor deixaria para as pessoas? É o mesmo conselho de Paulo. Paulo estava numa situação de adversidade, quando ele e Silas se viram dentro de uma prisão, numa masmorra, há 2000 anos atrás. E Paulo e Silas cantavam e pregavam o Evangelho. E de repente há um grande terremoto. O carcereiro que cuidava deles ficou apavorado, achando que os presos tinham fugido, ele pagaria com a vida. Ele tira a espada, vai se matar, Paulo se coloca diante dele e diz: não te faça mal que nós estamos aqui. E aquele carcereiro maravilhado, que certamente ouvia aquilo que Paulo estava falando com os seus colegas em infortúnio, ele pergunta a Paulo: o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí vai o grande conselho de Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É isso que o homem mais precisa: crer em Jesus e ganhar a vida eterna. E hoje, pastor, como que é o trabalho do senhor aqui na igreja presbiteriana? É basicamente ensinar. Eu prego, eu dou estudo bíblico, eu dou aulas na escola dominical, eu faço aconselhamentos, eu vou orar com os enfermos, eu vou visitar os clientes, vou visitar as pessoas e estudar. Eu sempre tenho um tempo reservado para ler um bom livro dentro do campo de teologia, que é o meu foco. Para ler a Bíblia é indispensável, pelo menos uma vez por dia, sentar, abrir um trecho e ler, comparar textos. Essa é a minha vida eclesiástica. Eu tenho tempo sim para outras coisas, eu tenho meu tempo para o lazer na hora certa, eu tenho meu tempo para a minha família, mas eu me divido entre vir, cumprir o meu ministério, vir dar assistência aqui na igreja e ter as minhas devocionais. Essa é a minha vida. Nessa missão que Jesus deu, qual que é ali a parte que o senhor mais gosta? O senhor gosta mais de estar fazendo culto, de estar fazendo as visitas às pessoas? Qual que é a parte que o senhor mais sente ali que o senhor consegue estar ajudando as pessoas? O que eu gosto mais de fazer é pregar. E é o que eu mais tenho pedido a Deus. Eu tive uma mudança muito grande na minha vida. Antes de me converter, eu era uma pessoa introvertida, apesar até de ter alguma liderança. Mas depois de convertido, eu tive a capacidade que Deus me deu, eu tenho certeza disso, de pregar, de poder assumir a frente de um grupo de pessoas e pregar. E é o que eu mais gosto de fazer. Outra coisa é cantar. Pode não parecer muito, mas eu gosto muito de cantar. E quando eu tenho a oportunidade de fazer um solo, eu gosto de fazer. Quando eu tenho a oportunidade de cantar num coral, eu gosto de cantar. E em todo lugar que eu estou sempre cantarolando um hino. São duas atividades que mais me prendem. Mas a maior mesmo é pregar. E qual que é que o senhor menos gosta da vocação do senhor? Quando eu preciso disciplinar uma pessoa. Quando eu tenho que chamar a atenção de uma pessoa. Quando eu tenho que dizer: olha, você está errado, e a consequência do seu erro, você isso e aquilo. Eu preciso fazer, eu faço, mas me dói o coração. O senhor assiste alguma coisa hoje da TV? Assisto sim. Eu gosto muito de esporte e gosto muito de reportagens. Alguns filmes, quando são recomendáveis, eu gosto também. Mas reportagem, se eu pudesse, eu não posso, mas se eu pudesse, eu assistiria o jornal o dia inteiro. Eu acho que eu preciso estar bem informado. Eu não gosto muito de ler jornal, então eu prefiro o jornal da TV que já vem lido. Nos momentos de descanso, o que o senhor gosta de fazer no seu descanso? Às vezes eu saio com minha esposa, vou dar uma volta na cidade, ou ler. Eu tenho alguns livros, poesias, por exemplo, eu gosto muito de poesias.
É um livro de poesia, eu vou ler um livro de poesia e assistir alguns documentários que eu tenho em casa. Esse é o meu lazer. Já não dá mais para praticar esporte. Como que o senhor descreve a sua vida ao longo desses 60 anos de vida? Talvez eu possa falar com o Paulo daqui a um tempo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu acho que é para isso que eu caminho. Eu creio que o dia que Deus me chamar, eu posso ir contente e creio que com a satisfação de ter o dever cumprido. E o que o senhor gostaria de mudar se tivesse condições de mudar? Em mim? No geral. No geral, eu falo muito de amor. E eu gostaria que a mudança no mundo em geral fosse essa: que os homens se amassem. Jesus disse que vos ameis como eu vos amei. Eu acho que o mundo carece de amor. E a maior mudança que o mundo precisa passar por ela, a transformação que o mundo precisa passar por ela, é exatamente essa: o homem amar o seu semelhante. Quando isso acontecer, então esse mundo vai ser melhor. Em si próprio, o senhor tem alguma coisa que o senhor gostaria de estar mudando também? Tem sim. Eu acho que eu gostaria de ser mais paciente para esperar algumas coisas. Quando há alguma coisa que eu espero para o futuro, eu quero que ela aconteça de imediato. Eu acho que isso é ruim. Eu tenho que ter um pouco mais de paciência e deixar que aconteça no tempo de Deus. Às vezes eu tenho que pedir perdão para Deus, falar: Deus, eu tenho que esperar mais um pouco, eu estou sendo precipitado. E aí eu volto, sento e espero. Mas eu gostaria de ser um pouco mais paciente, talvez, com essas coisas. E pastor, como que o senhor vê hoje a questão do homossexualismo, de gays e lésbicas, que estão se falando demais sobre isso nas igrejas hoje em dia? O homossexualismo é algo que sempre aconteceu. Não adianta a gente dizer que isso é coisa nova, não é coisa antiga. A Bíblia mostra isso e fala disso. E eu não sei como eu lidaria com um caso desse se eu tivesse hoje, mas eu acredito que tudo que a gente pode fazer pelos homossexuais é respeitar a posição deles, sem contudo concordar. Eu não posso concordar com o modo de vida deles, mas eu tenho que respeitar o modo de vida deles e amá-los como um ser humano que eles são. Eles carecem do amor de Deus tanto quanto eu careço. Eles precisam da graça de Deus quanto eu preciso. O senhor acha que isso deles seria uma opção ou seria algo que, vamos dizer, igual muitos falam, que já nascem na pessoa? Olha, eu não sei se nascem com as pessoas. Eu tenho ouvido alguns comentários na TV de pessoas que lidam com isso. E eu quero crer que isso não nasce com eles. Acho que é uma mudança que acontece no decorrer da vida. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher. Eu acho que não existe. É uma questão de cromossomo, não sei explicar bem isso cientificamente, mas eu acho que não nasce com o homem a tendência homossexual. Ela é adquirida, assimilada, sei lá assim. Certo, pastor. O que é aquilo que o senhor sonha, que ainda deseja estar realizando na vida do senhor? Eu acho que os meus sonhos, tudo aquilo que eu quis e cheguei a conquistar, já aconteceu. Eu não sei se eu tenho daqui para frente algum sonho que não se realizou. Eu acredito que já tem tudo aquilo que Deus tinha programado para a minha vida. Agora resta aguardar o dia da partida. E espero que isso demore um pouco de tempo ainda para eu viver com a minha família mais alguns anos. E qual é a maior frustração para um pastor? A maior frustração para um pastor é pregar e ver que as pessoas não assimilaram o ensino dele. É triste quando você conversa com uma pessoa, mostra tudo para aquela pessoa, isso já aconteceu comigo, e você vê que não há mudança nenhuma.
e as pessoas fogem do caminho de Deus. Acho que essa é uma frustração. A vontade que eu tenho de falar para a pessoa abrir o coração e se entregar para Jesus Cristo, mas nem sempre isso acontece. E como o Senhor trabalha com as pessoas para estar trazendo elas para o caminho de Deus? Eu tento ser um exemplo, que acho que esse é o melhor caminho. A Bíblia diz: ser-me-eis testemunhas. E a partir desse exemplo, foi o caso que eu falei agora há pouco de Paulo. A partir desse exemplo, então, apresentar o plano da salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Então, a partir daí, apresentar às pessoas o plano da salvação. A Bíblia diz que todos os homens pecaram, diz que Deus mandou o Filho dele, que é Jesus Cristo, para morrer no lugar do homem, e que a partir de uma aceitação do homem a esse Jesus Cristo, ele é salvo. Jesus carrega sobre si as nossas dores. Isaías fala isso. Então, apresentando o plano da salvação às pessoas, resta depois orar e que Deus faça a parte dele. Na realidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo de Deus. Nós apenas somos instrumento. Eu tenho que conscientizar disso. Faço a minha parte, apresentando esse plano, e deixo que Deus age. O senhor acha que nesse contexto que nós vivemos, com tantas barbaridades assim, o que seria esse contexto? A visão do senhor? Eu acho que é o final dos tempos. A Bíblia fala de guerras e rumores de guerra. A Bíblia fala das atrocidades que a gente tem visto acontecer por aí, dos terremotos, dos tsunamis. Isso tudo vai evidenciando a volta de Cristo. Eu acredito que o mundo está chegando ao fim. E o senhor acha que isso de estar tanto na mídia agora, essas coisas acontecendo, essas barbaridades, será que não está aparecendo tanto porque antes não tinha vamos dizer, alguém para estar mostrando? Será que antigamente não existia tudo isso também, da forma que existe hoje? Eu acredito que sempre existiam essas coisas, mas numa menor escala. Agora, o crescimento de todas essas coisas, associado à facilidade de divulgação, chega ao contexto de hoje. Então nós somamos as duas coisas, né? Tanto elas cresceram, como são mais facilmente divulgadas. O senhor acha que uma pessoa que tem sua vida toda transgredida através de crime, através de erros, através de traições, ela consegue estar tendo uma vida em paz com Deus se ela busca? Eu olho, por exemplo, de Paulo novamente. Eu sou fã de carteirinha do apóstolo Paulo. E Paulo era perseguidor da igreja. Paulo não era um desordeiro, mas ele era perseguidor da igreja. E Paulo, indo para Damasco, ele viu Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. E ele se transformou de perseguidor a perseguido. Se Paulo passou por isso, todos os homens podem passar. Um Zaqueu, que era um homem desonesto, e se transformou, passou a ser um homem honesto. Um Pedro, que era pescador, e se tornou pescador de homens. E assim por diante. Jacó, que teve uma vida dissoluta e depois se tornou o grande Jacó, Israel, de onde surgiu uma nação inteira. Então, assim, o homem pode ser perigoso, mas Deus pode transformar. Jesus transformou a água em vinho. Acho que esse é um dos grandes exemplos. Ele transformou a água em vinho e transforma corações hoje. A gente conhece na história criminosos que realmente se converteram. Tem pessoas que se fazem convertidos, mas existem criminosos que realmente se converteram e se tornaram grandes homens de Deus. Eu tive a oportunidade de conhecer um deles. Eu não lembro o nome dele, mas o apelido dele na vida do crime era Paulistinha Naval. Era um assaltante perigoso. E ele se converteu num dia que ele roubou uma Bíblia. Ele entrou numa casa para fazer um assalto e a única coisa que ele conseguiu roubar foi uma Bíblia. Ele começou a ler a Bíblia e se converteu. E eu ouvi dele próprio esse testemunho. Isso eu ouvi há mais de 20 anos atrás, na igreja presbiteriana de Caçapava, onde ele foi pregar um dia. Então Deus transforma assim. E pastor, como o senhor vê isso das crianças hoje
está fazendo tanta maldade, está matando os pais. Como que o senhor encara isso? A raiz do pecado. Eu vi um exemplo uma vez e achei interessante. Uma ponte, e embaixo da ponte alguém jogou uma semente. Aquela semente embaixo da ponte frutificou, ela cresceu, um arbusto pequenininho, e ninguém tirou. Ele foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e se tornou uma árvore grande, frondosa, forte. E tanto a árvore quanto as raízes da árvore abalaram a estrutura da ponte, e a ponte teve que ser demolida. Então, o que acontece hoje? Se uma criança cresce sem estrutura, não é ensinada no caminho de Deus, a tendência é a raiz do pecado que está no coração dela, que já vem desde o nascimento. Paulo disse: todos pecaram. E o rei Davi, que é um salmista, está lá no Salmo 51, ele fala que foi concebido em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Então, como o homem já nasce com a raiz do pecado, se isso não for cuidado, não for tratado, e Jesus Cristo não entrar na vida da pessoa desde menino para transformar, a tendência é que as crianças cresçam talvez cada vez piores. Então, por isso, os pais precisam ensinar a criança no caminho que deve andar. Está lá no livro de Provérbios isso, e a Bíblia sabe, quando a gente ensina a criança no caminho de Deus, a tendência é ser uma pessoa melhor. E o pastor Eufrásio, o que ele deixaria de mensagem para as pessoas que ainda não conhecem ou não tiveram algum ensinamento sobre Deus? O que eu deixaria é que busquem. Abra o coração para Jesus Cristo. Eu só fiz isso de verdade depois dos meus 18, 19 anos. Eu costumo dizer que a única coisa que eu lamento é só ter acontecido na minha vida nessa época. Hoje, se eu tivesse que escolher, eu gostaria de ter Jesus Cristo no meu coração desde que eu nasci. Mas não foi assim. Então, abra o coração para Jesus Cristo. Confie que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Deixa que Ele seja o Senhor da sua vida. Quando você faz de Jesus o Senhor da sua vida, você se torna filho de Deus. E o filho tem todo o privilégio e o carinho do Pai. Eu creio piamente que cada homem, quando ele entrega o coração de Jesus a Jesus, ele passa a viver uma nova vida, ele passa a ter real felicidade. Não tem outra coisa melhor que entregar a sua vida a Jesus. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Foi uma satisfação estar aqui conversando. Obrigado a você. Estou finalizando aqui a entrevista maravilhosa que tivemos aqui com o pastor Eufrásio. Agradecendo aqui a ele por esse momento e obrigado por vocês que estão nos acompanhando aí na TV Unital.